Olá, amigos ligados aqui no canal Maurício Bernes Astrologia. Esse é o programa Astrologia e Carreira, onde eu falo a respeito de como a astrologia pode auxiliar você a ter mais clareza no direcionamento, no desenvolvimento da sua carreira profissional. Eu sou Maurício Bernes, astrólogo vocacional há mais de 30 anos, auxiliando as pessoas em seu direcionamento profissional. O tema do programa de hoje é a insegurança no trabalho direcionada à mudança profissional, a insegurança em relação à mudança profissional. Então, se você está vivendo um momento onde você percebeu que precisa fazer alguma mudança no direcionamento da sua carreira, no direcionamento do seu trabalho, ou ir para um novo emprego, ou começar a empreender, ou enfim, qualquer tipo de necessidade que você identificou que precisa ser feita, em termos de alguma mudança, e, via de regra, as pessoas sentem uma insegurança por diversos fatores. Eu, essa semana, tenho algumas lives que eu fiz, você procura aqui na parte dos programas ao vivo que tem no meu canal, que eu falei a respeito desse tema em algumas lives, algumas pessoas perguntaram, foi bem interessante, e eu vejo que pode auxiliar, adicionar um pouco de conteúdo também a esse programa que eu estou falando agora. Eu também quero aproveitar para convidar você a se inscrever na imersão Astrologia e Carreira, que vem acontecer agora entre 24 e 28 de julho. É um evento 100% online e 100% gratuito, onde eu trago temas ligados à carreira, ao desenvolvimento de carreira, mudança na carreira, como você encontrar e ter mais clareza para se direcionar à sua realização profissional. Então veja aqui na descrição do vídeo, tem um link para você se inscrever, é gratuito, é online, eu vou disponibilizar os vídeos, você assiste a hora que você puder, e farei lives para tirar dúvidas a respeito dos temas que são abordados ali. Então se inscreve, vai lá, tem toda a programação, é muito interessante, eu quero que você participe para ver como que a astrologia pode realmente auxiliar você no direcionamento da sua carreira. Então, e voltando ao nosso tema, a insegurança, né, com relação a fazer alguma mudança no trabalho. Olha, nós temos que verificar algumas dimensões. Quando a gente quer fazer uma mudança, é fundamental, essencial a gente saber por que a gente quer fazer essa mudança. Você pode estar pensando assim, bom, é óbvio, né, que eu tenho que saber por quê, porque se eu estou querendo mudar é porque eu sei o porquê. Só que essa linha de raciocínio que parece uma coisa óbvia, nem sempre ela acontece. Por quê? Porque eu tenho dito aqui nos programas que existem fatores conscientes e existem fatores inconscientes. Os fatores conscientes a gente conhece, em geral a gente sabe, né? Quando, por exemplo, a pessoa vê que está precisando ganhar mais dinheiro, então ela precisa de uma remuneração melhor e ela já se vê em condições de ter um trabalho, um emprego que pague mais para ela, né? Então, muito bem, esse é um fator que existe, é um fator objetivo, um fator concreto, um fator que não é de difícil identificação para que a pessoa possa fazer a sua mudança, para que você possa fazer a sua mudança. Porém, o que acontece? O que pode estar por trás disso? É aí que diz, como diz o ditado popular, é aí que mora o perigo. Por quê? Porque muitas vezes, se a pessoa se encontra numa condição de estar sendo remunerada de forma insuficiente à sua própria necessidade, é porque algo inconsciente está movendo essa pessoa. E esse algo inconsciente, pelo próprio nome diz, ele não está assim evidente, ele não está aparente, ele não está às claras para que a pessoa possa fazer algum tipo de mudança ou movimento nesse sentido. Então aí é que entra um mergulho nas suas emoções.
Veja bem, quando eu digo mergulho nas suas emoções, eu estou dizendo o seguinte: existem os acontecimentos externos. Então, existe o fator, por exemplo, não estou ganhando o suficiente. Ok. O que é internamente que está me movendo a estar nessa situação? Quais são as memórias que eu tenho que estão limitando o meu crescimento, o meu desenvolvimento? Porque, pela mesma razão que você está numa situação de não ganhar o suficiente para o seu sustento, ou não ganhar o suficiente para a sua necessidade, é a mesma razão que fez com que você tenha medo de fazer a mudança. Será a mesma razão. Porque o que acontece? Há algum fator limitador, alguma crença, alguma experiência vivida que foi gravada dentro de você de forma limitadora. Porque nós temos o seguinte, na nossa história, na nossa infância, em uma das lives eu falei um pouco mais a respeito disso, nós primeiros aprendemos a nossa nutrição com a nossa mãe. Começa dali. Mesmo se ela teve um aleitamento materno, melhor ainda. Se não teve, foi ela, de qualquer forma, é ela quem traz a nutrição para o bebê. Basta o bebê chorar e esse chorar já faz com que ele busque a nutrição, seja atendido, né, na sua nutrição. Agora, quando a gente está na idade adulta, né, não adianta a gente chorar porque não vai resolver, né? Nós vamos ter que arrumar um outro mecanismo. Só que, muitas vezes, as pessoas lá no início da vida não foram nutridas de forma satisfatória. Ou mais ainda, naquele iniciozinho, tudo bem. Aí mais adiante, até os 7 anos principalmente, que formam um ciclo de quadratura de Saturno, de estruturação da personalidade, os movimentos que aconteceram baseados na posição da Lua da pessoa, no mapa da pessoa, e você não precisa saber essa posição para entender o que eu vou dizer a você. Esses movimentos foram feitas gravações emocionais que podem trazer limitação ou estruturação. Aí vai depender do que aconteceu. Quais são as emoções que foram gravadas, qual os acontecimentos, que via de regra a gente nem lembra a maioria deles, mas aquilo causou um acontecimento emocional interno dentro de cada um de nós. E esse interno, ele acaba sendo uma raiz de uma árvore que mais adiante vai estar presente na vida da pessoa. Poderá ser uma árvore frondosa, frutífera, que frutifica, que dá frutos, que é muito próspera. Mas o que a gente tem assistido na grande maioria das pessoas são árvores que não têm força, são árvores que estão no caminho da pessoa, limitando o desenvolvimento dela, os frutos não são doces, vamos dizer assim. E por quê? Porque aquela base, aquela semente não foi bem plantada, não foi bem zelada, não foi bem nutrida. Isso até os 7. Aí dos 7 aos 14 é quando se consolida esse desenvolvimento. E aí as experiências emocionais já são mais lembradas, já estão mais na sua memória. Você pode buscar que você vai encontrar relacionamentos familiares, com irmãos, com pai, com mãe. Você vai encontrar ali uma história. Relacionamentos sociais, foi para a escola, começou a se relacionar com as pessoas. Tem lá professores e atividades sociais. Como é que você se sentia? Como é que você se sentia naquele ambiente, naquele período, naquele momento? Porque eu estou dando foco no sentimento, no sentir. Eu já falei para alguns de vocês aqui, aqueles que estão pela primeira vez vão saber agora. Eu tenho um método que eu ensino às pessoas como obter realização profissional. Esse método tem base no 4S.
Eu acabei dando esse nome, 4S, porque tem o verbo saber, tem o verbo sentir, tem o verbo situar e tem o verbo solucionar. O sentir é o que eu estou falando hoje, porque astrologicamente ele está associado à Lua. A Lua que é o indicador astrológico do que a gente sente, nossas emoções, principalmente nossas emoções que nos movem, que nos motivam e que nos levam à busca por nutrição. Então, uma posição lunar, ela vai dar a você uma condição do que são suas necessidades, assim, básicas, que precisam ser supridas. E aqui eu convido você a assistir uma das lives onde eu falei de todas as luas. Aqui eu vou deixar no final do vídeo, tem um card que você clica lá e pode acessar e assistir esse vídeo também. Por quê? Porque conforme essas necessidades, se elas não forem supridas, é sujeito você o tempo todo se sentir assim, inseguro em relação ao seu desenvolvimento profissional. E esta insegurança pode levar você a uma insegurança com relação à sua competência. E aí, consequentemente, há uma baixa da sua autoestima. Baixando a autoestima, aí você se coloca em situações profissionais de menor valorização. Isso, via de regra, impacta também no salário ou na renda, se você for um profissional liberal, um autônomo ou até um empresário. Então, veja que interessante esses fatores. Uma coisa que parece que não tem nada a ver com a outra, ela é um fundamento, né? Ela que deu origem a uma consequência. Então, o que eu estou dizendo? Você está com a insegurança em fazer uma mudança, e esse é o foco do nosso programa hoje, você precisa ir buscar dentro de você qual é a necessidade que não está realmente sendo satisfeita do ponto de vista do seu sentir em relação ao seu trabalho, ao seu dia a dia, à sua vida profissional. Como é que está o seu sentimento em relação às coisas? Sabe? Porque não é assim um foco no, essa empresa é isso, é aquilo, aquilo outro, ou esse mercado que eu estou inserido. Não são essas coisas que eu estou pedindo para que você observe. Eu estou pedindo para que você observe que dentro de você existem memórias, memórias de experiências vividas que são as raízes da insatisfação, da insegurança em outros momentos da sua vida. Então, busque na sua memória, por exemplo, como é que era sua relação, vamos dizer assim, com a busca por nutrição, por alimento, por comida, quando você era criança, quando você era pequeno. E depois, dos 7 aos 14, como é que você buscou as relações sociais, a afetividade com as pessoas? Né? Lógico, quando chegou lá já na juventude, 12, 13, 14, aí já entrou também o aspecto da relação afetiva de namoro, de coisa assim, do interesse pelo sexo oposto também. E isso é um fundamento que você precisa buscar na sua memória, para que você encontre lá dentro de si, essa razão do desconforto. Porque se você quer mudar, porque há algum desconforto. E normalmente a gente projeta em coisas exteriores a razão do desconforto. Mas a razão essencial do desconforto ela é de natureza astrológica lunar. E, por ser de natureza lunar, é de natureza emocional. Então, esse é o ponto que você deve e pode buscar. Se você assistir os programas anteriores aqui, tem programas que falam de ciclos planetários, tem programas que falam da sua natureza essencial, valores essenciais. Tudo isso é um conjunto de fatores que está presente dentro de você. Então, o autoconhecimento não é apenas eu conhecer meus comportamentos, porque o comportamento é uma parte de mim, é como eu me comporto. Agora, como eu me motivo,
é que eu preciso estar mais consciente, né? Porque por que razão você está fazendo alguma coisa? É o motivo, né, de você fazer alguma coisa. E o motivo está dentro da motivação, né? É tudo a mesma coisa. Então, se você não está motivado, ou está desmotivado, ou por que eu estou usando essa palavra? Porque a insegurança, ela também leva à desmotivação. A insegurança leva à procrastinação na mudança. Você quer mudar e vai adiando, vai encontrando explicações justificativas para não fazer a mudança, quando na realidade você está precisando fazer a mudança. Só que a mudança, ela começa internamente. Ao descobrir as razões emocionais pelas quais você se encontra nesse desconforto, você consegue projetar uma mudança para uma outra posição que não tenha aquele desconforto, que não tenha aquela condição que te levou ao desconforto. Porque se você não sabe exatamente qual é a razão emocional do seu desconforto, é sujeito você mudar para uma outra empresa, para um outro trabalho, fazer um empreendimento, fazer uma mudança na sua vida e passado um tempo, passada aquela euforia da mudança, você se vê novamente no mesmo padrão de repetição, no mesmo padrão de desconforto, e aí é como se você pusesse mais combustível na sua insegurança. E aí vai ficar mais inseguro do que a vez anterior, porque aí você já vai ter na sua memória, puxa vida, eu mudei e de repente eu estou de novo na mesma situação. E aí, se eu mudar de novo, será que eu vou conseguir mudar mesmo? Então, veja, são fatores que acontecem na vida das pessoas. Eu estou falando aqui porque eu tenho exemplos de pessoas que fazem consultas comigo e essas pessoas relatam esses acontecimentos na vida delas, que é recorrente, que é a insegurança. Fala, agora eu já estou me conformando mesmo que vai ser assim. Tem gente que pergunta para mim, vê aí no meu mapa se é isso mesmo, que eu vou ter que me conformar, que não vai dar mesmo para eu ter uma condição melhor profissional, não vou encontrar a minha realização, se é meu karma, sabe? Eu sei, existe a lei do karma, né? Uma linguagem assim que a gente usa na astrologia, existe a lei do plantio, da colheita, tudo isso, essas leis espirituais, elas existem. Mas existe a lei espiritual da prosperidade também. Existe a lei espiritual que faz com que você seja integral. Integral no sentido de que você possa se realizar plenamente na sua vida, em todas as áreas, em todos os fatores da sua vida. O que é importante é que você saiba onde buscar a solução. Como é que a gente encontra a solução? Sabendo a origem do problema. Né? Porque se a gente poda só a erva daninha e não tira a raiz, ela cresce mais forte ainda. Aí da próxima vez você vai ter mais esforço para poder se libertar daquilo. Então tem que buscar a raiz das coisas. E a raiz da insegurança, ela é fundamentalmente ligada à Lua no seu mapa astrológico. E você, sabendo, conhecendo o seu signo lunar, já tem indicações mais, digamos, objetivas para fazer o seu trabalho. Agora, e eu, mais uma vez, eu vou colocar o link aqui para vocês assistirem a live, onde eu expliquei cada uma dessas luas, né? De uma forma rápida, simples, mas expliquei ali. Agora, independente de você saber isso que eu estou lhe falando, você já pode fazer um trabalho com a sua memória de vida. Porque a Lua também tem a ver com a nossa memória, o que foi guardado dentro de nós, a nossa memória emocional. E tem a ver também com o nosso relacionamento na infância, em primeiro lugar com a mãe, depois com toda a estrutura de família, e aí isso se expande à escola e às amizades, que daquele início da vida. Porque a Lua é regente do signo de Câncer, que é o signo do útero, da onde as coisas se originam, de onde as coisas nascem. Então podemos dizer que está associada às raízes emocionais. E nós temos que conhecer isso. E isso não, olha, aquela pessoa não, aquela pessoa é mais emotiva, é mais emocional, tem o emocional, tem o emotivo.
Aí não, aquele lá é mais racional. Ah, aquele outro ali, não, ele é muito frio e tal. Tudo isso são expressões comportamentais. Mas na realidade, todos nós temos sentimentos, todos nós temos emoções. O que diferencia é como a gente expressa essas emoções e como a gente lida com elas. Muitas vezes as pessoas mais racionais, mais frias, não sabem lidar com as suas emoções. E quando se encontram em situações como essa que eu estou citando aqui, da insegurança perante uma mudança profissional, elas se apegam extremamente na razão e às vezes não conseguem sair daquele círculo vicioso que elas estão. Por quê? Porque não se abrem a conhecer a sua estrutura emocional, que no fundo são as emoções que estão causando o desconforto. Mas a pessoa vai buscar na razão uma explicação que vai estar limitada àquele momento que ela está vivendo. E via de regra, aquele momento é só uma consequência de um momento anterior, que não é necessariamente só, puxa, entrei na empresa errada. Não é. É saber por que você entrou então na empresa, vamos dizer, errada, que não era a empresa ideal ou a melhor para você. Por que aconteceu isso? Por que não aconteceu o melhor para você? Existe uma lei espiritual clara que, se a gente sintonizar a nossa mente com clareza, a mente, o coração, a mente e o coração, que quer dizer, o pensamento, a razão, em harmonia, em sintonia com o coração, que é o sentimento, já é meio caminho andado para que as coisas caminhem bem na sua vida, para que o resultado das coisas na sua vida aconteçam de forma positiva. Então, eu estou trazendo aqui para vocês uma reflexão prática de como vocês podem fazer para vencer a insegurança, encontrando dentro de você as motivações, a história emocional. Como é que é a sua história emocional? Né? Você teve alguma experiência de perda, por exemplo, que ficou assim no início da sua vida? Às vezes um pet, às vezes um parente um pouquinho mais distante, mas aquela experiência mexeu com a estrutura da família. Às vezes uma perda de um brinquedo, né? Quebrou, aconteceu alguma coisa. Como é que você lidou com isso? Como é que você lembra quando nasceu um irmão seu, por exemplo, uma irmã? O que aconteceu com você naquele momento? Ou depois, como é que foram acontecendo as coisas? Tudo isso pode ser estabelecido um paralelo direto com a insegurança que você está tendo hoje em promover uma mudança. Porque a tendência das pessoas é ir para uma coisa chamada zona de conforto psicológico e emocional. É onde a pessoa está ali ela se sente confortável e segura e, portanto, não faz as mudanças. Aí, quando dá o desconforto, ela não sabe o que fazer. Ela sabe que precisa mudar, que ela precisa fazer alguma coisa, mas não sabe para onde ir. Daí o fator insegurança, e tem algumas pessoas que já têm medo, né? Mas isso tanto faz chamar de medo, de insegurança. O fator verdadeiro é a insegurança, que reflete-se como forma de medo de fazer uma mudança, por o medo do desconhecido. Mas não é. Se você mergulhar dentro de você, você vai ver que é conhecido. Por isso o medo, por isso a insegurança, que é conhecido que dentro de você existe uma raiz emocional que não está boa, e isso precisa ser transformado. Então eu aproveito para convidar você, dentro de toda essa perspectiva, para fazer a imersão Astrologia e Carreira, que é um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer agora de 24 a 28 de julho de 2023. São vídeos gravados, falando, gravados, que você trazendo metodologias para você refletir e resolver alguns assuntos da sua vida profissional para um melhor direcionamento. 100% online, 100% gratuito, e terei algumas lives também para tirar dúvidas em relação ao que é expressado, ao que é transmitido nesse evento. Então, um convite para vocês já terem assim uma experiência prática do que pode ser a dimensão mais ampla desse método 4S, que aí já é um treinamento mais extensivo, um treinamento mais longo. Mas fica aqui o convite e também fica aqui
agradecimento pela sua audiência. Se você está gostando do programa, é aquilo ali, dá o seu like, se inscreve, clica no sininho e compartilhe com as pessoas que você vê que têm interesse por esse tipo de tema. Então veja o card aqui, que ele vai trazer as explicações da Lua em cada signo. Assista esse vídeo, que é uma live que eu fiz e expliquei exatamente esse ponto que vai lhe auxiliar no tema do programa de hoje. Então, muito grato pela sua audiência.